Sob a proteção de Deus e em nome da comunidade, iniciamos nossos trabalhos. Solicito a vereadora Beatriz Chouzi para realizar a leitura de um versículo da Bíblia. Lâmpada para os meus pés é a tua palavra e a luz para o meu caminho. Amém. 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 Estando presente a maioria dos senhores e das senhoras vereadoras, declaro aberta a presente sessão. Coloco em votação a ata da reunião anterior. Os vereadores que aprovam permaneçam como se encontram. Está aprovado a ata da reunião anterior. Solicito a primeira secretária a realizar a leitura do expediente de hoje. Expediente de 12 de agosto de 2019, requerimento do Grupo de Resgates de Canoinhas, solicitando informações referente ao projeto de lei número 78 de 2019, convite da GR Soluções Ambientais para o evento de entrega do prêmio Frigideira Dourada, que acontecerá no dia 14 de agosto. Convite do Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente para a entrega do plano decenal, que acontecerá no dia 15 de agosto. Convite do Instituto Federal de Santa Catarina, Canoinhas, para a formatura dos cursos técnicos, que acontecerá no dia 17 de agosto. Ofício número 20 de 2019 da Secretaria Municipal de Desenvolvimento Rural, em resposta ao requerimento número 591 de 2019, de autoria do vereador Paulinho Basílio. Ofício número 5.261 de 2019 do Ministério da Cidadania, em resposta ao requerimento número 511 de 2019, de autoria de toda a edilidade. Ofício número 163 de 2019 do Executivo, encaminhando mensagem em regime de urgência. Projeto de lei número 78 de 2019, que proíbe o emprego de veículos de tração animal, a condução de animais com carga e o trânsito montado na área urbana do município de Canoinhas e da outras providências. Ofício número 166 de 2019 do Executivo, encaminhando mensagem em regime de urgência. Projeto de lei número 79 de 2019, que autoriza o Poder Executivo Municipal a custear despesas de transporte para viagem de produtores rurais para participação no Programa Regional Planorte Leite. Ofício número 162 de 2019, do Executivo, encaminhando mensagem em regime de urgência. Projeto de lei número 80 de 2019, que autoriza a Tétlas a representarem o município de Canoinhas no evento Taça Santa Catarina Bolão 23 masculino, autoriza o município de Canoinhas a custear despesas e da outras providências. Ofício número 169 de 2019, do Executivo, encaminhando mensagem. Projeto de lei número 81 de 2019, que cria o cargo público no quadro de pessoal do Poder Executivo Municipal e da outras providências. Ofício número 165 de 2019, do Executivo, encaminhando mensagem. Projeto de lei complementar número 4 de 2019, que altera dispositivos da Lei Municipal número 3.859, de 17 de agosto de 2005, que autoriza o Executivo Municipal a desenvolver ações para implementar o Programa de Subsídio à Habitação de Interesse Social, PSH. Ordem do dia. Para a segunda votação, projeto de lei número 72 de 2019, que dispõe sobre permissão de uso de bem público e da outras providências. Projeto de lei substitutivo número 76 de 2019, que autoriza a firmar acordo de cooperação técnica com o Estado de Santa Catarina por meio da Política Militar de Santa Catarina. Indicações. Indicação número 197 de 2019, de autoria da vereadora Beatriz Chouzi, que solicita ao senhor Gilberto dos Passos, prefeito municipal, e ao senhor Gilmar Martins, secretário municipal de obras, patrolar e realizar a limpeza de bueiro na estrada do Rio Bonito, que liga Canoinhas a Bela Vista. Indicação número 198 de 2019, de autoria da vereadora Beatriz Chouzi, que solicita ao senhor Gilberto dos Passos, prefeito municipal, e ao senhor Gilmar Martins, secretário municipal de obras, a colocação de material na estrada da Igreja de Santa Emídia. Indicação número 199 de 2019, de autoria da vereadora Beatriz Chouzi, que solicita ao senhor Gilberto dos Passos, prefeito municipal, e ao senhor Gilmar Martins, secretário municipal de obras,
patrulhamento e a colocação de material na estrada do Alto dos Pinheiros. Indicação número 200 de 2019, de autoria do edil Coronel Mário, que solicita ao senhor Gilberto dos Passos, prefeito municipal, e ao senhor Rafael Rutilli Roeder, secretário municipal de planejamento, considerando a indicação número 33 de 2019 da vereadora Mirim Anelise Gonçalves, a possibilidade de elaborar projeto de pavimentação asfáltica para a rua Antônio Moreski, no bairro Boa Vista. Indicação número 201 de 2019, de autoria do edil Coronel Mário, que solicita ao senhor Gilberto dos Passos, prefeito municipal, e ao senhor Luiz Alceu Vitti Júnior, diretor do DETRACAM, considerando a indicação número 41 de 2019 da vereadora Mirim Anelise Gonçalves, a possibilidade de destinar uma área restrita para o estacionamento das vans escolares em frente às escolas. Indicação número 202 de 2019, de autoria do edil Coronel Mário, que solicita ao senhor Gilberto dos Passos, prefeito municipal, e ao senhor Luiz Alceu Vitti Júnior, diretor do DETRACAM, para que seja procedida a pintura sinalizadora horizontal da pista de rolamento da Avenida Vendelin Metzger. Era o que tínhamos, senhor presidente. Gostaria de fazer uma saudação especial a todos que se fazem presentes nessa noite, ao seu Hilário Cati, secretário de Meio Ambiente, que vai fazer uso da tribuna, também a senhorita Tatiane Carvalho, representando o grupo de resgate de Canoinhas, que posteriormente também fará uso da tribuna. Passamos ao pequeno expediente. Solicito a primeira secretária informar se existem vereadores interessados em falar sobre matérias lidas no expediente. Vereador Paulinho Basílio. Com a palavra, vereador Paulinho Basílio. Boa noite, senhor presidente. Boa noite aos colegas vereadores. Boa noite à vereadora Thelma e à vereadora Camila. Todos os canoenses que nos prestigiam hoje, né? Cumprimentar a Tatiane, em nome dela, a todos os participantes do grupo Resgate, né? Não vou nominar muita gente, porque tenho muitos amigos hoje aqui, então não quero cometer nenhum equívoco. Senhor presidente, estávamos agora há pouco ali conversando com a Tatiane Carvalho, né? Sobre o requerimento que foi nos enviado, né? A mim, enquanto presidente da Comissão de Justiça e Redação, junto com o vereador Paulo Glinski, né? Sobre a importância de que o Grupo Resgates e quem seja ligado à causa dos, né, contra os maus tratos de animais, fazerem parte desse debate, dessa conversa sobre o projeto de lei que hoje está em leitura, né? É importante a presença de vocês, quero agradecer e dizer que eu fico muito feliz quando essa casa está cheia, que ela quase nunca está, né? Então a gente até desacostuma de ter muita gente aí. O senhor já adiantou, né? Nós pudemos abrir aí uma quebra no protocolo para que a Tati possa hoje fazer o uso da tribuna também, junto com, né, com o secretário ilustre, Hilário Cati, do Meio Ambiente, para que a gente já possa ouvir os dois pontos de vista, né? Eu sei que há tempos a secretaria e o grupo têm tido uma ligação muito forte no que tange essa questão aí dos maus tratos de animais. Então, só para responder aqui o ofício, né, Tatiane, já no plenário, né? Fique à vontade depois para utilizar a tribuna, e agradecer a participação de vocês, porque é muito importante que a gente debata e venham sempre, né? A gente fica feliz quando tem mais pessoas aqui para nos prestigiar. Obrigado. Vereador Coronel Mário. Com a palavra, vereador Coronel Mário. Senhor presidente, senhoras vereadoras, senhores vereadores, funcionários dessa Casa Legislativa, cumprimento o secretário Hilário e a Tatiane do Grupo de Resgate. Me permitem, em seus nomes, cumprimentar toda a comunidade presente nesta sessão, internautas que nos acompanham pela TV Câmara. Senhoras e senhores, boa noite. Senhor presidente, de uma forma bastante breve, somente justificar as indicações, duas indicações da vereadora Mirim Anelise Gonçalves, qual eu sou padrinho, estou transcrevendo duas solicitações por parte dela. E a terceira indicação, de número 202, é de minha autoria. Eu estive presente ontem na festa em Marcílio Dias, onde conversei com muitas pessoas, dentre as quais a Fátima presente. Bem-vinda, Fátima. Foi-me solicitado lá a transcrição de uma indicação para que seja pintado a Avenida
Bendelim Metzger, a sinalização, né, da pista que está bastante apagada, né, considerando o alto fluxo de veículos que ali trafegam. Sei das prioridades do DETRACAN, porém, se for possível, o senhor Luiz Witt, sempre muito atencioso, fazer a sinalização, agradecemos. Seria isso, muito obrigado. Mais alguma inscrição? Vereadora Beatriz Paz de Honra. Com a palavra, a vereadora Beatriz. Boa noite, presidente desta casa. Boa noite, coronel Mário. Boa noite, a primeira secretária Camila, o vereador Denilson, Paulinho, o vereador Vilmar Sudoski e o vereador Paulo Glitz. Então, a indicação a respeito da estrada da Serra que liga o município de Canoinhas ao município de Bela Vista, mais conhecido como a Estrada da Serra do Rio Bonito. Então, no último ano, eles patrolaram as estradas lá do Rio da Areia, da Santa Emídia, ou Célia tem conhecimento lá, e foi deixado de patrolar a Estrada da Serra. E precisa de uma patrola e de uma reta para limpar as bocas dos bueiros, porque aquilo foi feito um projeto pela Microbacia 2, naquela época, e foi feito os bueiros tudo de concreto, e agora, né, com a vazão das águas, eles entupiram. Então, a gente está pedindo, né, para o secretário Gil Baiano lá para fazer a manutenção daquela estrada. E também patrolar a estrada da igreja, do Santa Emídia, passa por frente da igreja de São João Batista, aonde precisa fazer a colocação de material, que tem umas famílias lá que nos dias de chuva eles não conseguem sair. E também, a respeito da estrada, patrolar a estrada lá do Alto dos Pinheiros, sentido Rio dos Pardos até Alto dos Pinheiros, porque eles vão ter a festa no dia 1º, né, Célio? E daí, assim, trazem um conjunto, música cara, o povo depende da estrada para ir até lá. E se fizer na última semana isso, se dá uma chuva, acabou com a festa. Então, a gente está pedindo isso para fazer esse patrulhamento. E também o patrulhamento da estrada estadual do Rio da Areia até lá no Rio Pretinho, na estrada do estado ali, que foi feito até o Rio da Areia e não foi feito até o Rio Pretinho. O pessoal está me cobrando lá que tem que fazer esse patrulhamento e empedramento lá. Mais alguma inscrição? Não, senhor presidente. Vereadora Beatriz, ouvindo a senhora falar com relação a todas as indicações, vereador Paulo Glitz, que o senhor conhece muito bem o distrito Pinheiros, mas conhece muito bem o município de Bela Vista do todo, sabe que quando a gente fala a estrada do Rio Bonito, se pensa, não, mas estamos trabalhando com Bela Vista. É um trecho curto, mas que encurta muito mais a distância para quem quer acessar a cidade de Bela Vista do todo. Se subir a serra, alguns quilômetros já está em Bela Vista, na cidade de Bela Vista. Ao contrário, tem que fazer toda essa volta. É importante essa ação, vereadora Beatriz, né, e não é algo caro, não é algo tão difícil, mas de grande importância. Com relação a esse trecho que a senhora fala da SC 120, também são poucos os quilômetros, porque normalmente se usa a 120 até o Rio da Areia do meio, depois pega a estrada do Entre Rios e fica aqueles 4, 5 quilômetros, mais ou menos. Nem dá isso, acho. Uns 4, não dá 5. Que também fica sem patrolar. Ali, se considerar a distância do Rio da Areia do Meio até a ponte do Rio Paciência, são poucos os quilômetros. Pouco. Corta aí em torno de mais de 15 quilômetros, se considerar pelo asfalto. Né? Na verdade, é pouco mais de 10 esse trecho ali. São ações, vereador Paulinho, que facilitam muito a vida da comunidade, dos moradores do nosso querido distrito de Pinheiros. Então, por conta disso, eu creio que o secretário vai atender essa reivindicação justa. Com relação, a senhora fala da festa do Alto dos Pinheiros. Essa semana teve uma comissão que veio convidar o senhor prefeito municipal, convidou os vereadores para se fazer presente nessa festa e trouxe também a sua reivindicação para que esses serviços sejam feitos. Nós temos que aproveitar agora que o tempo está bom, secretário Ilúcio, o senhor que também conhece aquela comunidade, o senhor que recebeu vários votos naquele distrito, aproveitar esse tempo, porque aí se firma a estrada. A gente ainda está tendo dificuldade, Coronel Mário, com relação ao material, brita, né? Nós temos um cascalho aqui, mas enquanto não chegar o britador, que já foi adquirido, o nosso britador móvel, mais de 1 milhão,
R$1.100.000, vereador Edmilson, que certamente vai dar condições para que a Secretaria de Obras possa atender de maneira mais eficaz as reivindicações da comunidade. Eu quero aproveitar aqui também, agradecer a presença da imprensa, através do senhor Sérgio Moreira, do Ângelo Chuca. Sejam todos bem-vindos. Passamos ao grande expediente. Solicita a primeira secretária informar se existem vereadores inscritos para fazer uso da tribuna. Não. Então, nesse momento, é com alegria que eu convido o secretário municipal do Meio Ambiente, senhor Hilário Catti, a fazer uso da tribuna. Primeiramente, boa noite a todos aqui presentes. Gostaria de cumprimentar o presidente dessa casa, o vereador Célio Galeski, em seu nome, e estender os meus cumprimentos a todas as autoridades aqui presentes. Agradecer também a presença de todos aqui, em especial o pessoal do Grupo Resgate, o qual atendeu o nosso pedido para estar aqui nessa noite, para nós termos conhecimento sobre a lei, projeto de lei número 78 de 2019, qual se trata da proibição de tração animal dentro do nosso município. Agradecer também ao empenho do nosso prefeito, ao nosso jurídico, para que essa lei fosse elaborada. Agradeço em especial ao pessoal, à minha equipe da Secretaria do Meio Ambiente, em especial Augustinho e demais ali, o qual se dedicaram para que a gente pudesse elaborar aqui. Fomos buscar exemplos de outros municípios e outros estados para que a gente elaborasse essa lei hoje aqui, e trazendo para vocês, então, em primeira mão, o projeto de lei número 78 de 2019, o qual diz: proíbe o tráfico de veículos de tração animal, a condução de animais com carga e o trânsito montado na área urbana do município de Canoinhas e da outras providências. O povo do município de Canoinhas, por seus representantes na Câmara de Vereadores, no caso é o início da fala aqui, aprovou, e eu, Gilberto dos Passos, prefeito municipal, em seu nome, sanciona a seguinte lei. Artigo 1º. Fica proibido nos limites de área urbana do município de Canoinhas a utilização de veículo de tração animal, bem como qualquer uso de animais para condução de cargas. Inciso 1º. Para os fins desta lei, consideram-se todos os tipos de animais, em especial equinos, acininos, muares, caprino, ovino e bovinos. Segundo, ficam excluídos da proibição contida no caput deste artigo o emprego de animais pelo Exército Brasileiro e pela Polícia Militar de Santa Catarina em qualquer situação e o uso de animais em exposição e em atividades desportivas, cívicas, religiosas ou de lazer e diversão pública, organizada por organizações próprias devidamente legalizadas. Artigo 2º. É vedada a permanência de animais, em especial os citados no inciso 1º do artigo 1, soltos ou presos por cordas ou por outros meios em vias ou logradouros públicos. Artigo 3º. A fiscalização será realizada pelo Departamento de Trânsito do município de Canoinhas, o DETRACAN, em parceria com o Departamento de Zoonoses da Secretaria de Saúde do município, bem como a Secretaria do Meio Ambiente. Artigo 4º. O animal encontrado nas situações vedadas por esta lei será retido pelo agente fiscalizador, que acionará o órgão municipal competente para proceder ao recolhimento e providências necessárias. Havendo o recolhimento do animal, a responsabilidade pela remoção e retirada do veículo de tração animal ou carga será do proprietário. Artigo 5º. No caso de infração à lei, o responsável pelo animal poderá sofrer as seguintes sanções concomitantemente: A. Advertência e multa de até 340 UFM. B. Apreensão do animal, que será encaminhado para cuidados especializados e posterior adoção ou doação. C. Apreensão de carga e do veículo utilizado. Parágrafo único. Constatados maus tratos, o caso será encaminhado à Polícia Ambiental para possível enquadramento da Lei de Crimes Ambientais. Artigo 6º. Esta lei será regulamentada por decreto no prazo de 60 dias, sendo que após este prazo terá 120 dias de carência de sua aplicação para que os munícipes possam se adequar ao cumprimento da legislação. Artigo 7º. Esta lei entra em vigor na data de sua publicação, revogando a Lei Municipal número 6.276 de 2018 e suas alterações.
Essa lei da qual se trata aqui, a 6.276, era aquela que a gente ia implantar referente à normatização, ou seja, algumas regras e normas para que eles pudessem transitar. Mas tivemos contato com outros municípios, o qual tentaram colocar essa lei em prática e, infelizmente, acabou não dando certo, Dr. Paulo, e demais presentes aqui. Então, a gente foi buscar esses dados aqui junto a outros municípios para que a gente faça valer também a lei, então, aqui no nosso município, da proibição total. Eu, como secretário, me deparei com várias situações, o Grupo Resgate também, o qual me solicitou várias vezes, o qual a gente sempre teve presente, nunca se opôs, nunca se escondeu de nossas obrigações, desde quando a gente assumiu juntamente o governo no dia 14 de fevereiro de 2017 como secretário, nos foi incumbida essa missão, e a gente veio a ter conhecimento no nosso dia a dia. Então, essa lei é uma lei que clama aí há muito tempo para ser sancionada, e a gente vai colocar isso em prática o mais breve possível. Então, hoje a gente está aqui para apresentar esse projeto de lei para vocês, o qual é um projeto que, como eu falei, é pedido por muitos, a sociedade não aguenta mais. Eu presenciei cenas ali tristes demais, juntamente com a Bia, a Tati. Não foi nenhuma nem duas vezes. Hoje, infelizmente, no centro da nossa cidade também aconteceu novamente, vereadores, mais um animal ali em exaustão, sem beber, sem comer, com trabalho ali. Cara, nenhum animal, nenhum bicho merece essa realidade que estão vivendo. Então, eu acho que não tem mais espaço. Nos dias de hoje, não tem mais espaço, nós não podemos dizer sim a essa barbárie que está acontecendo no nosso município. Então, a gente está apresentando essa lei. É claro que ela vai ter, agora nós teremos que entrar em contato com as demais autoridades, Polícia Ambiental, até mesmo, né, o pessoal do resgate, aí, para que a gente troque mais ideias aí e a gente faça um ajuste para regulamentá-la da melhor maneira possível, vereador Vilmar. Então, a gente está trazendo o começo da conversa e eu acredito que no caminhar aí da carruagem a gente vai ajustar essa lei dentro do nosso município e que ela sirva de exemplo também para outros municípios, assim como outros projetos e outras leis que a gente implementou dentro da nossa secretaria. Então, só justificativa. Prezados senhores e nobres vereadores, é notório como nos dias atuais ainda verificamos na periferia e centros de várias cidades do país a presença de equinos, assininos e muares, tracionando carroças, inclusive sendo realidade em nossa cidade. É um cenário muito comum. E por mais paradoxal que seja nos tempos modernos, ainda hoje as carroças constituem o meio de transporte mais barato para as necessidades do dia a dia, desde o carreto de móveis a entulho, areia, tijolos, lixos, etc. Sabemos, no entanto, que em sua grande maioria esses animais são mantidos e utilizados pela população de menor poder aquisitivo e comumente de baixo grau de escolaridade, submetidos muitas vezes a arreios e peias e ferrageamentos, o ato de ferrar ou ferragear o animal inadequados. Esses animais, considerando-se as exceções, são alvos de pressão e maus tratos, andando horas sem comer, beber ou descansar, carregando peso superior ao recomendado. Concomitantemente, por falta de recursos de seus proprietários, também não recebem qualquer tipo de assistência veterinária, seja preventiva ou curativa, tal como vacinação, mineralização, desverminação, desvermifugação ou vermifugação, administração de vermífugo e tratamento para determinadas doenças e ferimentos. Assim, este projeto de lei que ora submeto à apreciação de vossas senhorias tem a finalidade de estabelecer um controle sanitário e maximizar a qualidade de vida, o bem-estar e a liberdade animal, além de aumentar a segurança e otimizar o fluxo de trânsito em via pública. Canoinhas, 6 de agosto de 2019, prefeito Gilberto dos Passos. Então, isso aqui nos levou a chegar nesse ponto que nós problemas da seguinte maneira. Nós tivemos ali casos de chegar e verificar o animal ali em exaustão, com fome, com sede, caído ao chão, totalmente ali, sem a menor condição de estar fazendo o trabalho por ele exercido naquele momento ali. Nós tivemos aí também outras situações ali, de você ver, é o caso da segurança pública, colocando em risco as pessoas dentro do nosso município, a saúde pública, que é o caso do animal, quando ele faz suas necessidades em vias públicas ali, deixando a sujeira, é o caso ali do trabalho de mão escrava infantil, que muitas vezes as crianças estão em cima, conduzindo essas carroças, trazendo então insegurança para os demais municípios que estão nas vias do nosso trânsito aqui da cidade.
Dentre outras também, podemos citar o próprio maltrato, porque Canoinhas hoje, nosso município, tem um cronograma de coleta de lixo semanal, ou seja, cada dia da semana o nosso carro, o caminhão da reciclagem está num devido município. Ou seja, então, alguém do lado de lá, do nosso município vizinho, viu a oportunidade de colocar esse pessoal, essas famílias de baixa renda para trabalhar de maneira, né, de repente passando um valor aí, ou seja, como nós ouvimos deles, eles ganham por carga de carroça. Então, quanto mais eles carregar, mais viagens levar para lá, mais eles vão receber. Ou seja, trabalhando, agindo de má fé em cima dessa pessoa que está orientando eles para fazer esse tipo de trabalho. Ou seja, lucrando em cima de uma organização que nós temos dentro do nosso município. E essa organização, nós sempre visamos ela ali em prol da melhoria dos nossos trabalhadores na reciclagem aqui do nosso município, o qual a gente tem a cooperativa de reciclados, que é o Recanto Reciclagem. Quando a gente assumiu o nosso governo aqui, em 2017, então a gente foi conhecer a realidade deles lá. Lá tinham apenas 6 ou 7 pessoas, vivendo de forma subhumana lá, com uma renda muito baixa, inferior ao risco, à linha da miséria. Então a gente conheceu mais a fundo, fomos aí, divulgamos o trabalho da reciclagem, da coleta, levamos para a mídia, levamos para os jornais, para que todo mundo tivesse conhecimento. Hoje, graças a Deus aí, e a mídias e aos parceiros do nosso dia a dia, hoje nós temos lá então 17 famílias, são 17 pessoas que estão lá hoje, tendo uma renda muito superior a 800, 900 reais, os quais estão trabalhando, tirando o lixo da nossa cidade. Hoje é em torno de 38, 36 toneladas de lixo que a gente tira por dia. Mas vendo isso aí, nós perdemos a média entre 4 e 5 toneladas diárias de material reciclado, Dr. Paulo, o qual seria que nós poderíamos estar agregando valor na nossa cooperativa, levando assim numa maneira que nós pudéssemos dar mais oportunidade para pessoas, ou seja, esse material é deslocado para outro município e de maneira malandra, vamos dizer assim, porque nosso município tem uma organização, só que está sendo usado de má fé por outras pessoas. Então, essa lei nossa hoje aqui, que a gente está trazendo esse projeto número 78, é justamente para isso, para nós pôr um fim nisso aí. Nós temos aqui o registro das famílias aqui. Hoje tem em torno de 70 registros aqui de pessoal que trabalha com coleta. Tem pessoas que recebem de 230 a 700 reais. Algumas não chegam a 200 reais por mês. Ou seja, muitas dessas pessoas já estão em dívida lá, trabalhando o dia de hoje para pagar o dinheiro que eles pegaram, né, mês, semana passada, o mês passado e assim por diante. Sendo que de todo esse montante aqui que nós temos de 70, nós temos mais de 68,5%, ou seja, quase 70% de todos esses coletores, eles são de Três Barras. Então, não é justo nós absorver um problema social de outro município. Eu não digo que nós não devemos cuidar do ser humano. Devemos sim, mas eu acho que cada município tem a sua obrigatoriedade, o seu compromisso com a sua comunidade. E o nosso compromisso, o nosso governo, o nosso dia a dia como poder público é cuidar das pessoas de Canoinhas. Assim como os demais municípios têm seus prefeitos, seus vereadores, acho que cada qual tem que assumir os seus problemas e buscar a melhor solução. É isso que a gente está fazendo. Então, esse projeto que a gente está apresentando aqui hoje, né, para a gente começar a fazer uma parceria, onde a gente bote primeiro o passo fim nesse tipo de trabalho. Hoje ainda eu presenciei a cena muito triste, espero que não se repita mais, né? Então, é para isso que a gente está trazendo. E quando disserem que nós estamos tirando a oportunidade de trabalho de pessoas, doutor Paulo, vereador Paulo, nós não estamos, não. Nós estamos ajustando a situação nossa. Ou seja, a partir do momento que a pessoa disser, mas vão tirar o cavalo do cidadão, ele vai trabalhar com o quê? Nós não estamos dizendo que não pode vir buscar o material aqui, presidente Célio. Pode, mas desde que seja de maneira, ou seja, na galhota, com uma bicicleta, de repente vai poder continuar trabalhando normal. Nós estamos proibindo de trabalhar, só que de maneira regulamentada e sem mostrar os animais, porque essa situação já não temos como nós aceitar no nosso município. Seria isso. No mais, gostaria de agradecer ao espaço. Se alguém tiver alguma dúvida, fico à disposição. Eu quero deixar a palavra aberta aos senhores vereadores que quiserem fazer alguns questionamentos. Com a palavra, inicialmente, vereador Coronel Mário, depois vereador Vilmar Sudoski. Senhor presidente, senhor secretário Hilário, cumprimentar primeiramente o senhor pela sua preocupação com esse assunto. Recordo de uma primeira reunião que fizemos aqui na Câmara de Vereadores, final de 2017, onde iniciaram todas as tratativas de discussão nesse sentido. Aí, após essas discussões,
Nós convidamos na época, inclusive, né, as pessoas da assistência social do município de Três Barras, né, avançou para a edição da Lei 6.276 e que deveria ter sido regulamentada. Eu uso uma frase aqui nessa casa, e uso como minha vida também, que para problemas complexos não existem soluções fáceis. Em que pese todo o esforço do senhor, né, no sentido da regulamentação dessa legislação, nós sabíamos que seria bastante difícil, principalmente a questão da fiscalização, caso se mantivesse, né, esses veículos transitando no nosso município. A minha preocupação somente, senhor secretário, o senhor, por fim, na sua fala, pontuou que existe o ser humano. Nós temos que conversar em que pese ser nosso, outro município, mas a preocupação do Poder Executivo tem que ser no sentido de conversar com o Poder Executivo de Três Barras, porque nós temos seres humanos lá. Eu lembro muito bem, na primeira fala, quando a engenheira ambiental trabalhava na Secretaria Tawane Farias, ela tinha uma visão com relação à quantidade de pessoas que foram cadastradas. O senhor citou 70, e grande maioria sendo do bairro São Cristóvão, que o entendimento inicial dela seria a proibição total. Depois que ela foi ver as condições socioeconômicas dessas famílias, ela mudou totalmente o seu discurso. Lembro, na primeira reunião, foi a manifestação dela. Eu sou favorável também ao projeto de lei, assim como eu acredito que vai tramitar nessa Casa de Leis, sendo a maioria dos senhores edis favoráveis. Até mesmo porque o que está sendo buscado é combater o maltrato e não acabar com a subsistência dessas pessoas. Mas friso ao senhor que, de repente, numa parceria público-privada com as empresas Mille, West Rock e Rigesa, nós possamos fomentar, né, um projeto de cavalo de lata, alguma coisa nesse sentido. Com certeza. Porque aquelas famílias, eu tenho certeza que o senhor é bastante sensível nesse assunto, mas a minha grande preocupação proibiu, e nós sabíamos que muitas dessas pessoas estavam sendo exploradas, né, até com aluguel das carroças, aluguel dos animais, mas nós temos que ter essa preocupação, nós temos que voltar nossos olhos. Com certeza. A minha preocupação é que não fique na retórica, que nós não falemos simplesmente. Sim. Nós temos que ir realmente a campo. Eu sei que o senhor tem essa preocupação, o senhor prefeito vai ter essa preocupação, mas eu também, acredito com demais edis, vamos conversar com o prefeito de Três Barras, porque aquelas famílias precisam também, né, de uma alternativa para continuar tendo a sua subsistência. Né? Desculpa a minha fala nesse sentido, mas é uma preocupação que é recorrente e nós temos que ter. Seria isso. Muito obrigado, senhor presidente. Ok. Só respondendo a fala do nobre vereador Coronel Mário, eu cito que nós já estivemos em contato lá, eu participei de uma conversa ali juntamente com vereadores e demais autoridades ali do município de Três Barras. Nós temos aqui o número de 70, mas lá ele frisou que passa de 100 famílias, ou seja, muitos deles nem nos trouxeram esse cadastro, então a coisa é maior do que a gente imagina. Então, como eu falei, todo município tem um problema social, só que nós não podemos abraçar também o problema social do lado de lá, né, Coronel? Acho que nós temos que visar o nosso povo aqui, a nossa necessidade, o nosso cidadão aqui do município, e eu acho que vamos por etapa ali, mas tem tudo para dar certo. Nós tivemos a primeira conversa com eles e mostramos a realidade. Então, o conhecimento da situação ele já tem. Eu acredito como o nosso município está dando esse primeiro passo para nós tentarmos aí de uma maneira, né, uma maneira correta, fazer a legalização e fazer valer a lei, eu tenho quase certeza que o nobre secretário de lá também, juntamente com o prefeito, ele já tem conhecimento e a gente vai interagir muito mais a partir desse momento. Com a palavra, vereador Vilmar Sidowski. Quero cumprimentar o senhor presidente, o senhor Galenski, cumprimentar as senhoras vereadoras, senhores vereadores, cumprimentar toda a comunidade que nos prestigia nessa noite, internautas, imprensa, e cumprimentar o nosso secretário do Meio Ambiente, Hilário Catti. Parabenizar pelo projeto de apresentar esse projeto nessa Casa de Lei, assunto extremamente importante, de já muitos debates nesta casa, de muitas discussões, de preocupação de muitas pessoas da comunidade, pessoas que vêm observando ao longo do tempo
o que é realizado, o que é feito com esses animais, pela utilização deles. Muitas vezes eles não têm aonde manter esses animais, não se tem local adequado, acabam ficando amarrados, acabam ficando em lugares não apropriados. Então, é uma série de circunstâncias, mas que também por trás disso tem um cidadão, ou às vezes até uma família que está vivendo ali. Então, é um debate que tem vários olhares e que tem que ser olhado isso com muito atento. Mas precisa ser tomada uma providência. E eu acho que esse projeto vem nesse sentido de que os primeiros passos sejam dados e que, com certeza, a partir do início da execução desse projeto, que ele entre em sua plena atividade, que ele seja exercido dentro da sua plenitude, com certeza nós teremos adequações que devam ser feitos, porque podem surgir alguns problemas. Eu ia até perguntar com relação a quantos são canoinhenses, mas o secretário já respondeu que é em torno de mais ou menos 30% são canoinhenses e 70% não são de Canoinhas. Então, você já me contemplou com uma dos meus questionamentos. Ia também me referir com relação a uma gaiola, um cavalo de lata, como o vereador Coronel Mário se pronunciou. Eu acho que, para Canoinhas, secretário, nós deveríamos de pensar para os nossos canoinhenses uma forma também de contemplar dessa maneira. É um projeto que tem que ser de ordem executiva, porque nós aqui de ordem legislativa ele não nos permite, ele não fica dentro das conformidades das leis, né? Mas que talvez tenha que ser pensado no sentido dos nossos canoinhenses, das famílias canoinhenses que estão trabalhando nesse assunto. Então, que a secretaria, e através do seu prefeito municipal, e a gente tenho certeza que os 10 vereadores se colocam à disposição para ter esse diálogo e, quem sabe, até de alguma forma oferecer uma condição para esse pessoal trabalhar dentro de um padrão de trabalho, dentro de um padrão de ferramenta que vão utilizar para a coleta desse material, e que eles sejam parceiro da cooperativa, que eles sejam parceiro, né, daquilo que o município já está oferecendo, e, como diz você, que nós já estamos adiantados em alguns pontos também, né? Então, parabenizar por isso. E, por último, eu quero só fazer, pela leitura do projeto aqui, eu acho que ele não aborda isso, com relação à montaria. Fica aberta a montaria para aquelas pessoas, né, somente para a montaria. O que está coibindo aqui é a carga. Olha aqui, mesmo. Mas a montaria, as pessoas podem continuar se utilizando. Porque, dentro de todo esse contexto, nós temos um problema ainda, tanto na montaria e quanto nas carroças, né, mas mais nas carroças, que é o problema das fezes. Com certeza. E os usuários também, que usam as carroças, os animais fazem evacuam na rua, e depois o município tem que fazer a limpeza e, né, a manutenção disso, porque eles não fazem. Então, a gente viu em outras cidades, em viagens, em outros lugares, que onde tem os animais na rua, isso é muito cuidado, sabe? Isso não tem absolutamente nada de fezes na rua, não tem, o animal não vai fazer nada, se faz, eles já limpam, mas eles têm processos que não deixam nem o animal fazer isso no chão, sabe? Então, é extremamente interessante. A discussão longa, né, secretário? Sim. Que abrange vários assuntos e vários lados da discussão, cada um tem o seu lado, mas parabenizar pelo projeto, e com certeza a casa vai analisar, avaliar e vai contribuir dentro daquilo que é necessário. Muito obrigado. Obrigado pelas palavras. Só complementando ali, se me permite, presidente, essa questão que o nobre vereador Vilmar nos colocou, teve caso aqui, então nossa equipe de limpeza diariamente está nas ruas aqui, ou seja, nós, Coronel Albuquerque, Major Vieira, Vidal Ramos e Paula Pereira, fazemos todo o perímetro urbano aqui da nossa cidade todo dia. O mais triste é você deixar limpo ali, de repente dois cidadãos passar com a carroça e o cavalo fazendo as porcarias. É triste demais, ou seja, pode trabalhar, mas às vezes que seja de maneira adequada, né? E não tinha mais como nós tolerarmos, aí depois nós chegamos a um ponto, aquele dia que nós
tivemos aquele caso daquele cavalo aqui no centro, Bia. No mesmo dia após o meio-dia, eu não tinha nem saído de casa, o veterinário Edson, ali, o doutor Edson, me ligou para a gente ir lá no Campo da Água Verde, ou seja, por se tratar de uma época de estiagem, nobre presidente, então, não, e tinha geado, tinha feito frio, geou, matou todo o mato. Então, o único verde que estava era dentro, tipo assim, de uma valeta, dentro. E o animal com sede e com fome entrou ali e o animal estava ali, ia morrer ali dentro. Ou seja, nós fomos lá juntamente com o doutor Edson e a gente resgatou esse animal no mesmo dia daquele ali que... Isso. Então, o que aconteceu? Aí o cidadão lá, a gente falou da lei que iria vir e tal, e a gente vendo que ele não teria, não teria capacidade nenhuma ali, ele, por livre e espontânea vontade, nos cedeu o cavalo para ir para o Clube do Cavalo e fazer uma futura doação. Então, eles mesmos estão vendo ali que a necessidade da lei existe, e porque, muitas vezes, como eu disse, eles não têm o suporte financeiro para que cuide de um animal desse, e muitas vezes levando a exaustão, como nós fizemos. Então, eu, como secretário, eu digo que nós temos que dar um basta. O nosso município tem que progredir e não regredir ou ficar parado no tempo. Era isso. Com a palavra, a vereadora Camila Lima. Boa noite, colegas, vereadores, funcionários da casa, ao secretário, principalmente ao público aqui presente, aos internautas. Secretário, eu só gostaria de contribuir que já existe uma lei que pune, lei de minha autoria. Eu acabei formulando ela em 2017, acredito que no inverno, porque eu lembro que eu vi muitos... os cavalos são os que mais sofrem, né? Depois os cachorros, gatos, enfim. Mas, assim, uma lei para que punisse todas as pessoas físicas, organizações sociais, empresas que fizessem maus tratos a qualquer animal, né? Eu sei que nós estamos falando desse projeto, né? Mas já para puxar o gancho, já existe, né, um projeto para multar as pessoas em 100 UFM para animais pequenos e 200 para animais de grande porte. Como é que é feita a fiscalização? Aí é o problema, né? Então, assim, a gente no projeto seria a Secretaria de Saúde, por meio das zoonoses, a Polícia Ambiental, a Secretaria do Meio Ambiente, né, que eu não sei se o senhor tinha conhecimento dessa lei de 2017. Dessa 2017 não. Então, e o dinheiro revertido, o dinheiro das multas para reverter para os cuidados né, dos animais recolhidos na rua, né, que ficam ao relento. Então, existe fiscalização, mas ainda é pouca. Então, a gente pede ajuda da comunidade para que venha, para que traga, né, para a gente ou para a Secretaria do Meio Ambiente, que fotografe, que converse também com as pessoas. E porque existe e deve ser multado, porque as pessoas só começam a ter consciência quando mexem no bolso delas. Com certeza. Né? Então, eu sei que muitas famílias não têm dinheiro, às vezes, nem para comer, mas eu acho assim que a gente tem que conscientizar todo mundo. Né? Que não é só porque você tem uma condição um pouco menor que você pode dar várias chicotadas no teu cavalo, porque você tem que deixar ele passar fome. É um animal, é um ser vivo. Com certeza. Então, só para deixar claro e também para dizer para todas as pessoas que já existe e que, se vocês, qualquer pessoa que vê um animal sendo maltratado, preso, que a gente vê muito animais presos em cordas pequenas, no sol, sem água, fotografem e denunciem. Liguem para a Secretaria do Meio Ambiente, né, para a Polícia Ambiental e também para os zoonoses, que será feita essa cobrança, acredito que será feita essa cobrança. E espero que daqui para frente, né, com essa lei, parabenizar também, mas que seja bem amplamente divulgada. Com certeza. Muito obrigada. Obrigado também. Com a palavra, a vereadora Thelma Bley. Boa noite às vereadoras Camila e Beatriz, aos nobres edis. Boa noite à comunidade aqui presente, aos internautas, aos assessores da casa. Nós, diariamente, estamos trabalhando num projeto de reassentamento lá no Vila Verde, no Campo da Água Verde.
E estamos trabalhando com 21 famílias que serão remanejadas por uma área seca, porque eles residem numa área de risco. Fica próximo à antiga hípica. E ali se criou uma cultura de as pessoas terem cavalos. Então, a gente se depara diariamente com aqueles cavalos magros, doentes. A gente não é expert na área, mas é visível, né? Muito magros, doentes, caídos lá pelas gramas, até onde tem a lajota sextavada, e seria passível de fiscalização lá naquela área no Vila Verde, porque a maioria daqueles cavalos, alguns usam para esporte, entre aspas, né, na antiga hípica, mas a maioria usa para coleta do lixo. Com certeza. Isso, então, seria plausível uma fiscalização lá no Vila Verde, perto da antiga hípica. Era isso. Ok, obrigado. Mais algum vereador deseja fazer uso da palavra? Secretário, hoje foi feita a leitura do projeto de lei, né, que será encaminhado às comissões, análises com respeito à constitucionalidade, né, a legalidade do projeto, e eu creio que, pela importância que tem, seja na questão financeira, né, que envolve a questão dos catadores, mas essa questão social, mas também pelos maus tratos aos animais, eu creio que essa matéria terá nessa casa um cuidado muito grande, né, para que de fato se aprove, porque às vezes se discute aqui, e foi extremamente importante a fala da vereadora Camila, quando trata não é que de nada adianta, mas só aprovar a lei não resolve a questão. A questão maior está na fiscalização. Quem fará? Como será feito? Como será aplicado a multa? Né? Porque já foi dito, se mexer no bolso da população, aí ela vai ter um cuidado maior. Mas mexer no bolso de quem não tem, isso é verdade. Essa que é a questão, né? Tudo isso tem que ser visto. Com certeza. Então tem que ser olhado por muitos ângulos, né? Para se ter o cuidado. Eu moro no Campo da Água Verde, eu vejo ali inúmeros catadores que passam com seus carrinhos. Isso mesmo. Claro que ali talvez seja mais fácil a utilização do carrinho, porque é próximo, né, da onde é transportado lá para reciclagem. Aqui no centro ficaria difícil vir com o seu carrinho, mas há hoje todas as condições, né, de se inventar, ou se monta uma bicicleta na frente desse carrinho, enfim, né, tem condições aí, né, de fazer. Já se foi o tempo, vereador Vilmar, vereador Demilson, que se usava o cavalo para arar a terra, né? Já se foi o tempo. Eu sou desse tempo, não vou mentir para vocês, né? Que se usava o boi na canga para puxar também a carroça, né? Eu fui carroceiro quando plantava fumo, mas isso já faz parte do passado, né? Nós já avançamos muito nisso, né? Nós já avançamos. Nós não podemos concordar que nos dias de hoje, até porque eu sei que fica fácil falar, mas ninguém vai ficar rico com uma carrocinha. Verdade. Né? Nisso que tem que ser visto. E o cuidado com o animal. O problema é que é lindo se ter um animal. Eu gostaria de ter um cavalo, mas para isso eu tenho que dispor de tempo, de dinheiro, né? Que não é o caso que foi falado aqui. Né? Tem pessoas que têm, vereadora Thelma, tem casas aí que tem 3, 4 cachorros, mas eles não conseguem manter. Eu acho muito bonito, né, esse cuidado com animais, mas, de fato, né, você tem que cuidar. Você tem condição de cuidar? Ótimo que tenha 1, que tenha 5, que adote 10, quem tem essas condições, mas quem não tem, né, talvez nem deveria. Mas, voltando à questão do referido projeto de lei, eu creio que esse projeto vai merecer a atenção especial dessa casa, né, para que nós possamos não só aprovar o projeto, mas, de repente, propor algumas emendas que facilitem que depois seja aplicado o projeto de lei. Essa é a questão maior, que se tenha o resultado que a comunidade espera. Que eu digo que os cuidadores de animais efetivamente encontrem nessa lei atendido
a prioridade maior, que é a questão dos evitar os maus tratos, que se dê condições aos catadores que utilizam, que também possam continuar trabalhando. Porque o objetivo maior é que essa lei beneficie toda a população. Então, secretário, quero agradecer por sua presença aqui, deixar a tribuna dessa casa à disposição do senhor para que mais vezes o senhor possa fazer uso, o senhor que vem desempenhando um excelente trabalho junto à Secretaria de Meio Ambiente, e tudo aquilo que for de interesse da comunidade, essa casa estará sempre à disposição para auxiliar naquilo que for necessário. Muito obrigado, presidente Célio. Eu quero agradecer, então, a todos os presentes aqui, a todos os vereadores pela atenção, pelo espaço que me foi dado essa noite, nobre presidente, para que a gente pudesse trazer aqui e dizer que a Secretaria do Meio Ambiente aqui de Canoinhas, desde que a gente está à frente dela, a gente jamais se omitiu de nossos compromissos sociais e estamos ali sempre para fazer o melhor por Canoinhas e pelos cidadãos de Canoinhas. Então, esse é o projeto de lei que já estava há muito tempo aí para ser elaborado e então a gente dedicou nossa atenção especial, presidente, para que nós demos um basta nessa situação o mais breve possível. Obrigado e boa noite a todos. Nesse momento, é com alegria que eu convido a senhorita Tatiane Carvalho, representando o Grupo de Resgate de Canoinhas, a fazer uso da tribuna. Boa noite a todos. Boa noite, senhor presidente, senhores vereadores. Boa noite ao Grupo de Resgate e ao público aqui presente. Meu nome é Tatiane Cristina Carvalho, eu sou a fundadora do Grupo Resgates, vai fazer 3 anos que a gente tem o grupo. Eu faço parte da Comissão de Direitos Animais da OAB de Santa Catarina. Estou falando aqui hoje com autorização e com o apoio da OAB também. Eu gostaria que os senhores olhassem para as fotos que temos nos banners, antes de eu começar a conversar com os senhores. Essas fotos foram todas tiradas em Canoinhas. Tem animais mortos nas fotos. Tem animais que eles têm marcas. Um deles que morreu, ele tinha marca no focinho, de tanto que ele foi explorado. A gente ficou, durante a noite, numa noite gelada, tentando salvar esses animais. Nós não recebemos recursos do governo para fazer isso, sai do nosso bolso e do bolso da população de Canoinhas. E a população de Canoinhas, os nossos seguidores no Facebook, eles querem um basta nas situações de maus tratos, tanto de cães e gatos, quanto de cavalos. Depois do ocorrido com esses animais, eu saí em Canoinhas e saí em Três Barras para conversar com catadores de recicláveis. Eu conheci catadores que já têm idade, eu conheci mulheres que saem puxando a própria gaiola. E eles me falaram que não existe a necessidade de usar a tração animal. Pelo contrário, um deles, que mora no São Cristóvão, me falou que ele prefere usar a força dele, prefere puxar a carrocinha para não atrapalhar o trânsito. De todos esses casos que a gente tratou, eu não vi nenhum senhor de idade levando essas carroças. Eu vi pessoas jovens que têm condições de trabalhar a pé. Eu vi mulheres puxando carroças sozinhas, enquanto homens fortes estão usando os cavalos. E eles usam e não cuidam. A gente já tem a lei de maus tratos, que é uma lei federal. A gente não precisaria de muitas leis para proibir os maus tratos. Tanto que hoje teve uma situação de maus tratos no centro de Canoinhas novamente. Um burrinho estava puxando a carroça com 2 homens fortes e o burrinho não aguentou. E eu estou com o vídeo no meu celular. Os homens desceram da carroça e começaram a empurrar ela nas patas do burrinho para fazer ele andar. Para sorte, a polícia estava passando na hora, já pediu para que eles parassem. Infelizmente, a gente teve o apoio do Edson da Zoonoses, mas ele achou que era inviável retirar o animal do dono. Eles levaram o burrinho para casa novamente, eles estão com o burrinho, eu não sei em qual situação, e voltaram agora há pouco com um cavalo, já puxando uma carroça, para buscar outra carroça. Eu já recebi fotos do animal puxando 2 carroças.
Então, enquanto não houver a proibição, a gente vai continuar vendo esse tipo de cena. Infelizmente, a gente vai continuar vendo isso todos os dias. Porque, infelizmente, apenas uma punição para maus-tratos não está sendo eficaz e falta a fiscalização. Em relação à fiscalização, o próprio grupo pode ajudar a fazer, como a gente já tem feito. Faz 3 anos que a gente trabalha com resgates de animais, de cães, de gatos abandonados, de animais que estão com sarna na rua, que pode passar para pessoas. Então, o trabalho que o grupo faz é um trabalho realmente exaustivo. E a gente cansou de maus-tratos na cidade. A gente está implorando uma solução para vocês. E, infelizmente, apenas regulamentar não vai resolver, porque a gente já tem a lei de maus-tratos. Era apenas isso que eu queria falar. Eu quero deixar aberta a palavra, se algum vereador desejar se manifestar. Rapidamente, mais uma vez, boa noite, Tatiana. Obrigada por ter vindo expor essa situação. E dizer que esses últimos anos que as pessoas estão tomando consciência de que isso é errado. Porque na época dos nossos avós, bisavós, isso era completamente normal. Normal, é um bicho, tem que trabalhar assim. Mas hoje não adianta dizer que desconhece a lei. Existe a lei, a pessoa tem, não tem desculpa. Então, assim, se a própria zoonoses não está fiscalizando e não tomou o animal, então eu não sei. Eu gostaria de uma explicação dele, que ele viesse aqui conversar para a gente o que aconteceu. Porque não é motivo o desconhecimento da lei não é motivo para deixar para dizer assim, não sei que frase que você usou, que não é viável tirar do dono. Ele atestou que tinha maus tratos, foi feito um termo circunstanciado, mas ele falou que não era Sem situação punição. para retirar do dono, apenas iria responder um processo. Entendi. E a nossa intenção era retirar. A gente, inclusive, conseguiria o transporte local para esse animal, e eu falei isso para ele. Seria isso. Muito obrigada. Mais alguém deseja? O vereador Paulo Glinski. Senhor presidente, senhoras vereadoras, senhores vereadores, comunidade que nos honra com a presença, internautas, Tatiane, eu prestando atenção atentamente na fala do secretário ilustre, que é aproveitar para saudar também da Tatiane, dizer que, na verdade, é necessária essa medida, eu vou usar o termo mais radical, de proibição, porque a coisa fugiu do controle. A coisa fugiu do controle. Existe a questão da necessidade da renda, mas hoje existe um mecanismo da coleta passa diariamente, existe uma cooperativa que recebe esse material lá, e isso é algo que não iniciou há muito tempo atrás, mas vem sendo aprimorado, e outras possibilidades vão surgir. A questão do cavalo de lata, que já foi mencionada até pelas membros do grupo de resgate aqui, o vereador Coronel Mário falou, são situações que têm que acontecer. Agora, se não se toma uma medida mais radical, a medida radical é essa proibição. E foi colocado aqui, e eu vejo aqui o Miro e outras pessoas aí que são ligadas à questão aí da utilização dos animais de uma forma mais esportiva ou cultural até. Aqui está se tratando do que a gente está vendo aqui, ó. Aqui está se tratando de pessoas que não têm o mínimo de respeito para com nada. Até porque, na verdade, muitos desses animais aqui pertenciam a pessoas que exploravam menores de idade, inclusive. Isso tem que ser falado aqui. Muitos desses casos aqui, a pessoa, entre aspas, arrenda a carroça e o animal para que eles venham aqui no horário que vai ter a coleta do caminhão, a coleta seletiva, que é bem cedo, por sinal, na maioria das vezes. Então, esse pessoal vem muitas vezes aqui muito cedo, menores de idade, agilizando para carregar, para levar, descarregar e voltar de novo. E para ganhar uma miséria e para enriquecer, como o vereador Sérgio falou, ninguém fica rico com isso aqui, mas tem gente que explora essas pessoas. Então, a medida radical não pode. Não está proibido de trabalhar, não está proibida a coleta, o município tem que arrumar mecanismo de propiciar e outras alternativas para essas pessoas. Agora, com todo respeito, verificar cenas como foram muito divulgadas nos últimos dias, que são coisas que a gente está vendo aí constantemente, mas foram adotadas medidas para tentar minimizar.
para tentar conscientizar. Nós estamos em 2019. Isso aqui já seria uma aberração há 100 anos atrás. Isso aqui já não poderia ser tolerado há muito tempo atrás. Agora, ou a gente toma essa medida radical, e com essa medida radical nós vamos melhorar a maneira dessas pessoas trabalhar. Nós vamos buscar alternativa para ter outra fonte de renda. Nós vamos buscar outra alternativa de transporte. Mas se não radicalizar agora, nada vai surtir efeito. Porque vai dar uma mídia, vai diminuir um pouco, daqui a um mês novamente vai continuar tudo novamente. Então, eu sou favorável ao projeto, respeitadas as exceções que se tratam aqui, mas nenhuma exceção permitirá que ocorra essa aberração que nós estamos vendo. E isso não é uma novidade, que em muitos municípios já é proibido, em muitos locais já é proibido. Agora nós estamos em um momento de inverno, estiagem, praticamente sem pastagem. A pessoa não tem um terreno para tratar o animal. Como ela pode ter um cavalo e usar esse cavalo ainda para o trabalho? Então, eu sou favorável ao projeto, já deixar aqui muito claro isso, que a comunidade também venha e participe com ideias e sugestões para as emendas, mas, como eu disse, a ideia do projeto ela é não mais permitido esse tipo de tração no nosso município. Mais alguém quer fazer uso? Eu estava vendo aqui, vereadora Beatriz, seu esposo João, e certamente também já fez uso do cavalo, mas longe de ser um cavalo como esse que aparece numa foto, né? Eram cavalos extremamente bem cuidados, que para poder ter força para trabalhar ele precisava ser bem cuidado, né? Uma parelha de cavalo, João, custava muitos R$1.000, né? Então ninguém comprava um cavalo desse aí, então havia realmente esse cuidado. Se utilizava do trabalho do cavalo? Sim. Do boi? Sim. A nossa região não tem muita cultura do boi, né, do boi na canga, mas em algumas situações sim. Mas com extremo zelo, com extremo cuidado, até porque outro dia ele precisava trabalhar, né, na lavoura. Mas, com certeza, Tatiane, essa casa, eu quero, né, reafirmar as palavras que já fiz uso anteriormente, de que nós vamos ter o maior cuidado na aprovação desse projeto de lei. Agora, se faz realmente necessário uma parceria entre Polícia Militar, Polícia Ambiental, as zoonoses, Secretaria de Meio Ambiente, a própria comunidade organizada, né, civil organizada, para que se auxilie nessa fiscalização. Porque a partir do momento que dizer que não pode, pronto, essas pessoas... Olha só, o que eu ouvi aqui? Que tem pessoas que alugam as carroças, né, para menores fazerem uso, para tratarem mal animais. Olha só quanta coisa errada, vereador Paulo Glinski. E isso em Canoinhas, né, daqui uns dias isso não pode mais acontecer, ponto. Está alguém com a carroça ali, vai lá, fiscalização, na primeira, na segunda, na terceira, ninguém vê mais. Né, porque queira ou não queira, uma carroça também tem custo, não é só o carrinho que tem custo. Uma carroça tem custo. No final de semana eu fui até a Barra Mansa, na casa do meu pai, eu vi uma carroça lá guardada que vale bastante dinheiro. É óbvio que essas carrocinhas que tem por aí não são iguais àquela, mas que está sem uso há muito tempo. Né? Hoje, com o trator, com a carreta, não se usa mais carroça. Mas, de qualquer forma, tem um custo. Não é uma carroça, não sai de graça. Não é isso? Então, definitivamente, tem que acabar essa ação, né, esses maus tratos que ocorrem contra animais nessa cidade. É só importante salientar novamente que existe a possibilidade desses catadores de recicláveis trabalharem sem o uso do cavalo, inclusive com o projeto Cavalo de Lata, que já funciona em Florianópolis. E aqui em Canoinhas nós temos empresários que têm interesse em contribuir para disponibilizar o cavalo de lata para esses catadores. Eu quero agradecer mais uma vez a sua presença e deixar a tribuna dessa casa, essa casa à disposição, né, do grupo Resgates, né, para qualquer manifestação que se fizer necessário ou auxílio também na condição desse projeto de lei. Obrigada. Passamos à ordem do dia. Senhor presidente.
Com a palavra, vereador Vilmar Sidosky. Senhor presidente, gostaria de solicitar para a inclusão na ordem do dia e para a primeira votação nesta sessão, e que seja colocado à apreciação desta casa, dos senhores vereadores, os projetos de lei de número 67/2019, que declara de utilidade pública o Grupo Escoteiro Itapeba. Projeto de lei 79/2019, que autoriza o Poder Executivo Municipal a custear despesas de transporte para viagem dos produtores rurais para participação no Programa Regional Planalto Leite. E o projeto de lei 080 de 2019, que autoriza atletas a representarem o município de Canoinhas no evento Taça Santa Catarina de bolão 23 masculino, autoriza o município de Canoinhas a custear despesas e dar outras providências. Que, se o senhor presidente puder colocar em apreciação desta casa e que nós possamos incluir na ordem do dia para a primeira votação. Muito obrigado. Coloco em discussão a solicitação do vereador Vilmar Sidosky para inclusão na ordem do dia dos projetos de lei 067, 079 e 080/2019. Está em discussão. Senhor presidente. Com a palavra, vereador Coronel Mário. Senhor presidente, só gostaria de agradecer ao vereador Paulinho Basílio, por dar celeridade hoje ao pedido para que fossem exarados os pareceres com relação à declaração de utilidade pública do Grupo Escoteiro Itapeba. Eu estive em reunião, inclusive, no sábado, e havia conversado com a diretoria que ainda faltava um documento para que isso ocorresse, mas até a procuradora do município nós havíamos formulado um requerimento para uma possível cessão de uso de uma área para o Grupo Escoteiro desenvolver essas atividades, e relatou a senhora procuradora que necessitava na declaração de utilidade pública. Então, agradeço ao senhor, todos os demais membros da comissão por exarar esse parecer. Seria isso, muito obrigado. Continua em discussão. Não havendo mais vereadores que querem discutir, coloco em votação. Os vereadores que aprovam permaneçam como se encontram. Está aprovado a inclusão na ordem do dia de hoje dos projetos de lei 067, 079 e 080/2019 para a primeira votação. Coloco em segunda discussão projeto de lei 072/2019, que dispõe sobre a permissão de uso de bem público e da outras providências, uso do Parque de Exposições pelo CTG Tropeiros de Canoinhas para a realização do segundo rodeio interestadual no período de 13 a 15 de setembro de 2019. Está em discussão. Não havendo quem queira discutir, coloco em votação. Os vereadores que aprovam permaneçam como se encontram. Está aprovado em segunda votação o projeto de lei 072/2019. Coloco em primeira discussão projeto de lei 076, que autoriza a firmar acordo de cooperação técnica com o Estado de Santa Catarina por meio da Polícia Militar do Estado de Santa Catarina, com emenda proposta pelo vereador Paulo Glinski, vereador Paulinho Basílio. Senhor presidente. Com a palavra, vereador Vilmar Sidosky. Eu só queria que o senhor fizesse a leitura da emenda, por favor. A emenda modificativa ao projeto de lei 76/2019. Artigo 1º. Fica alterado o artigo 2º do projeto de lei para a seguinte redação. Artigo 2º. Fica autorizado para suprir o convênio com que o município de Canoinhas repasse à Polícia Militar do Estado de Santa Catarina o valor de até R$150 mil em 5 anos, o qual será revertido para a utilização do 3º BPM de Canoinhas. A inclusão dá-se do texto seguinte: o qual será revertido para a utilização do 3º BPM de Canoinhas. Esse é o teor da emenda modificativa. Senhor presidente. Não, com a palavra, vereador Vilmar Sidosky. O projeto é de extrema importância, até pelo seu fim principal, é a exploração do material que vai ser utilizado. Um pouquinho da minha preocupação é com relação à real efetividade desse projeto, a legalidade dele com relação
a prestação de contas desse assunto. Então, por isso que eu falo um pouquinho sobre isso. Mas, com toda certeza, isso foi bem discutido. Eu, infelizmente, não acompanhei no dia que foi feita a discussão desse projeto. Por isso que eu pedi a leitura. Mas o meu voto é favorável, com toda certeza, pela importância que tem o conteúdo do projeto original. Eu creio que o vereador Coronel Mário vai poder explicar melhor, mas Vossa Excelência esteve ausente das sessões, né, por conta de sua viagem, e esse assunto foi bastante discutido nas comissões. Eu creio que o vereador Coronel Mário vai poder explicar ainda melhor. Vereador Vilmar, as discussões foram exauridas nas comissões. Todavia, o vice-prefeito Renato Pique esteve aqui, tá, na reunião das comissões, e em face disso, o senhor não estava, que foi feita a emenda modificativa, porque como é um convênio com o Estado, abria a brecha de entendimento que esse recurso poderia ser utilizado em outra organização policial militar, a não ser o 3º BPM. Por isso que foi proposto pelo vereador Paulo Basile e Paulo Glinski a questão da emenda, porque gerava dúvida. A questão da legalidade, existem os pareceres de procuradoria do município, da Câmara, em que pese a sua preocupação ser extremamente válida, creio que não tem nenhum impeditivo legal ou constitucional para que nós aprovamos esse projeto. Seria isso. Muito obrigado. Continuando a discussão. Não havendo mais vereadores que querem discutir, coloco em votação. Os vereadores que aprovam permaneçam como se encontram. Está aprovado. Em segunda votação, projeto de lei 76/2019 com emenda modificativa. Coloco em primeira discussão projeto de lei 067, que declara de utilidade pública o Grupo Escoteiro Itapeba. Está em discussão. Esse projeto é de autoria do vereador Coronel Mário. Não havendo quem queira discutir, coloco em votação. Os vereadores que aprovam permaneçam como se encontram. Está aprovado em primeira votação. Projeto de lei 067/2019. Coloco em primeira discussão projeto de lei 079, que autoriza o Poder Executivo Municipal a custear despesas de transporte para a viagem dos produtores rurais para a participação do Programa Regional Planorte Leite. Está em discussão. Não havendo quem queira discutir, coloco em votação. Os vereadores que aprovam permaneçam como se encontram. Está aprovado em primeira votação. Projeto de lei 79/2019. Coloco em primeira discussão projeto de lei 080, que autoriza atletas a representarem o município de Canoinhas no evento Taça Santa Catarina de Bolão 23 masculino. Autoriza o município de Canoinhas a custear despesas e dar outras providências. Despesas de hospedagem, transporte e alimentação no valor de até R$ 10.072. Está em discussão. Não havendo quem queira discutir, eu coloco em votação. Os vereadores que aprovam permaneçam como se encontram. Está aprovado em primeira votação projeto de lei 80/2019. Passamos aos requerimentos. Solicito ao segundo secretário vereador Coronel Mário a proceder à leitura dos requerimentos. Requerimento número 725/2019, de autoria da vereadora Norma Pereira. Requer que seja encaminhado ofício ao senhor Gilberto dos Passos, prefeito municipal, e ao senhor Hilário Katz, secretário municipal do Meio Ambiente, solicitando avaliar a possibilidade de manter trabalho permanente de limpeza, manutenção, poda de árvores, cuidado com os jardins das nossas praças e também nos finais de semana. Está em discussão. Eu quero aqui justificar a ausência da vereadora Norma Pereira, que enquanto se viaja e por conta do trânsito não conseguiu chegar a tempo da sessão. Não havendo vereadores que querem discutir, coloco em votação. Os vereadores que aprovam permaneçam como se encontram. Está aprovado em votação única o requerimento 725/2019. Requerimento número 726/2019, de autoria do vereador Norma Pereira. Requer que seja encaminhado ofício ao senhor Gilberto dos Passos, prefeito municipal, ao senhor Hilário Katz, secretário municipal do Meio Ambiente, solicitando a implantação da Semana de Conscientização do Lixo Zero, em parceria com empresas e instituições do nosso município. Está em discussão? Não havendo quem queira discutir, coloco em votação. Os vereadores que aprovam permaneçam como se encontram. Está aprovado em votação única o requerimento 726/2019. Requerimento número 727/2019, de autoria da vereadora Beatriz Chouze.
requer que seja encaminhado ofício ao senhor Gilberto dos Passos, prefeito municipal, solicitando a instalação de 3 academias ao ar livre, uma na escola da localidade de Santa Emídia, uma unidade de saúde do Rio da Areia do Meio e outra na Intendência Unidade de Saúde de Rio dos Pardos, distrito de Pinheiros. Está em discussão. Com a palavra, a vereadora Beatriz Chose. Então, é assim, ó, a necessidade de nós termos a academia ao ar livre lá instalado próximo aos postos de saúde e próximo à escola lá vai beneficiar quem? Muitas pessoas mais de idade, para se deslocar lá vamos dizer, da Barra Mansa, né, Célio? Pinheiros, Altos Pinheiros, Rio dos Pardos, Rio da Areia, para vir fazer uma academia ou vir fazer uma fisioterapia, uma esteira, alguma coisa parecida assim, se torna difícil para eles virem. E assim como eles vão até o posto de saúde, às vezes uma vez por semana, ou fazer acompanhamento de pressão, diabetes, essas coisas, é o pedido que eles pediram, se tem possibilidade de colocar as academias ao ar livre lá no interior. Porque no lado aqui, a gente já teve parecer que aqui para o lado de Paciência dos Neves já tem, no centro da cidade também tem, nas praças, né? E daí isso é um pedido de um ofício que a gente está fazendo ao prefeito, né? Se tem possibilidade de colocarem essas academias ao ar livre. Continua em discussão. Não havendo mais vereadores que querem discutir, eu coloco em votação. Os vereadores que aprovam permaneçam como se encontram. Aprovado em votação única o requerimento 727/2019. Requerimento número 728/2019, de autoria da vereadora Camila Lima, requer que seja encaminhado ofício ao senhor Gilberto dos Passos, prefeito municipal, e a senhora Zenici Dreyer, secretária municipal de saúde. Considerando os dados ainda não atualizados do Ministério da Saúde, o município de Canoinhas apresenta apenas 39% da cobertura no programa Estratégia da Saúde da Família SF. Sendo assim, solicita as seguintes informações. 1. Quais são os dados atualizados referente à cobertura do ESF? 2. Caso Canoinhas ainda não possua 100% de cobertura no programa, quais são as medidas que o município vem tomando para ampliação do referido programa? Está em discussão? Não havendo quem queira discutir, eu coloco em votação. Os vereadores que aprovam permaneçam como se encontram. Está aprovado o requerimento 728/2019 em votação única. Requerimento número 729/2019, de autoria da toda edilidade, solicita que seja encaminhado o requerimento parabenizando a atleta canoense Luciana Pereira da Silveira, que ficou em primeiro lugar, garantindo ouro na categoria Piston Lady no World Field Target Championship 2019 na Inglaterra, neste domingo, dia 11, que contou com mais de 400 atletas do mundo todo. Sua conquista nos enche de orgulho e eleva o nome de Canoinhas para todo o país. Está em discussão? Não havendo quem queira discutir, coloco em votação. Os vereadores que aprovam permaneçam como estão. Aprovado em votação única o requerimento 729/2019. Requerimentos números 730, 731, 732, de autoria de toda edilidade, solicita que seja encaminhado o requerimento parabenizando a jovem Tarsila Jung Pederiva pela conquista do título de rainha da 23ª FESMAT, a jovem Juliane Taine Dola Krizinski pela conquista do título de primeira princesa, e a jovem Sheila Cristina Silva pela conquista do título de segunda princesa, que com certeza representarão muito bem o município de Canoinhas com sua beleza e simpatia. Está em discussão? Não havendo quem queira discutir, eu coloco em votação. Os vereadores que aprovam permaneçam como se encontram. Estão aprovados os requerimentos 730, 731 e 732/2019 em votação única. Requerimento número 733/2019, de autoria do Edil Coronel Mário, em nome da vereadora Mirim Annelise Gonçalves, solicita que seja encaminhado o requerimento parabenizando a senhora Dalgisa Mara Schultz Maziero e a senhora Selma Regina Dalcomune pelo excelente trabalho realizado na direção da Escola de Educação Básica Irmã Maria Felicitas. Está em discussão? Senhor presidente. Com a palavra, vereador Coronel Mário. Só frisar que é uma solicitação da vereadora Mirim Annelise. Esse requerimento eu transcrevi em face do reconhecimento, né, a esses vereadores mirins que estão desenvolvendo um trabalho muito bacana nessa Casa de Vereadores. Seria isso, muito obrigado. Continua em discussão? Não havendo quem queira discutir, coloco em votação. Os vereadores que aprovam permaneçam como se encontram. Aprovado em votação única o requerimento 733/2019. Requerimento número 734/2019, de autoria do Edil Coronel Mário, quer que seja encaminhado ofício ao senhor Gilberto dos Passos, prefeito municipal,
e a senhora Zenici Dreyer Herbst, secretária municipal de saúde, solicitando que sejam procedidos estudos necessários para a implantação de acesso livre de rede Wi-Fi para usuários da unidade de pronto atendimento Oreste Golanowski. Tal requerimento justifica-se para atender diversos pedidos de usuários da UPA que utilizam o local para atendimento médico, pois acesso à rede Wi-Fi é item indispensável de comunicação atualmente, humaniza o atendimento e facilita principalmente o contato com os familiares. Está em discussão. Senhor presidente. Com a palavra, vereador Coronel Mário. Só gostaria de justificar, senhores edis, a nossa comunidade e a confecção desse requerimento, até mesmo porque alguns assuntos, embora respeitar a opinião das demais pessoas, criam uma certa polêmica. Eu estou transcrevendo, assim como sempre falo, integrantes da nossa comunidade, uma sugestão acolhida após a sessão em homenagem à Semana da Família, vereador Vilmar, onde fui procurado por pessoas da comunidade ao término da sessão, sugerindo, né, a possibilidade da confecção de um requerimento ao senhor prefeito municipal, considerando que passam muitas pessoas pela unidade de pronto atendimento. Hoje nós não temos mais telefones orelhão, enfim, disponível ou dificuldade nessa possibilidade. E as pessoas muitas vezes precisam fazer contato com a família. Se nós temos Wi-Fi nas praças, por que nós não podemos também ter Wi-Fi na unidade de pronto atendimento? Então, foi em face disso, estou acolhendo a sugestão. Reitero mais uma vez a todos os munícipes da importância da participação da comunidade nas suas sugestões, uma vez que, sendo importante, nós vamos acolher, vamos transformar isso num documento e, quiçá, né, o pedido dessas pessoas se transforme em realidade. Eu estou solicitando um estudo porque eu desconheço as questões técnicas que envolvem para que isso ocorra, todavia, vejo como extremamente importante a instalação da rede Wi-Fi na unidade de pronto atendimento. Seria isso, muito obrigado. Com a palavra, vereador Vilmar Sudoski. Vereador Mário, quero parabenizar pelo requerimento. É uma solicitação extremamente digna. Nos dias de hoje, o maior meio de comunicação é via WhatsApp, no cotidiano do dia a dia das pessoas, isso entre familiares, e geralmente quem está lá na unidade de pronto atendimento precisa estar alimentando de informações parentes em casa, pessoas em casas, enfim, muitas informações são necessárias ser repassadas, né, aos familiares. E nós não temos mesmo lá, sabe? Eu já estive na unidade, participei lá, tive com familiares meus lá, e se você não tiver um telefone que possua internet, você não consegue e às vezes até o sinal é muito ruim lá, sabe? Então, quero parabenizar, gostaria até de pedir para assinar junto esse requerimento, pela importância que ele tem, e hoje o Wi-Fi e a internet, de uma maneira geral, é indispensável no cotidiano. E quem está lá realmente precisa passar informação e receber informação, e a maneira mais rápida e mais barata para que a comunicação realmente aconteça. Então, parabenizo pelo requerimento e, se o vereador permitir, gostaria até de assinar junto esse requerimento pela importância que ele tem. Prazer, senhor vereador Vilmar, e todos os demais que quiserem assinar, é muito importante. Continuando a discussão. Com relação ao Wi-Fi, né, se faz extrema necessidade, porém também eu já fui procurado por algumas pessoas, mas o telefone do PA está disponível para a população que desejar se comunicar com a família, dizendo que o paciente está pronto, que aconteceu isso com o paciente. Pelo menos o 3622-2520 está à disposição da comunidade. Isso eu creio já ser importante, né, porque realmente as pessoas precisam se comunicar, né, e aí tem toda essa dificuldade. Porém, como já falei, esse número do PA está disponibilizado a todos os pacientes ou acompanhantes que lá estiverem no PA. Continua a discussão. Não havendo mais quem queira discutir, coloco em votação. Os vereadores que aprovam, permaneçam como se encontram. Está aprovado o requerimento 735, de autoria do vereador Coronel Mário e do vereador Vilmar Sudoski. Requerimento número 735/2019, de autoria do edil Coronel Mário, requer que seja encaminhado ofício ao senhor Gilberto dos Passos, prefeito municipal, e a senhora Zenici Dreyer Herbst, secretária municipal de saúde, solicitando informar a quantidade de equinos, cavalos,
foram recolhidos por abandono, maltratos e outros? Quantos animais, cães e gatos, foram castrados nos anos de 2015 a 2019 pelo Centro de Controle de Zoonoses dessa Secretaria? E quantos animais foram castrados através do projeto Castrabus nos anos de 2018 e 2019? Está em discussão. Senhor presidente. Com a palavra, vereador Coronel Mário. Dentro da nossa missão de fiscalização e também para poder esclarecer na nossa comunidade, fui questionado por algumas pessoas que nós temos um centro de zoonoses, né? Porém, não é divulgado à nossa comunidade o quantitativo de animais que são apreendidos e também animais são castrados. Eu, pelo menos, não tenho essa informação. Quando eu era comandante do batalhão, vereadora Thelma, nós conversávamos muito na época com o Poder Executivo, com a possibilidade, a vereadora Thelma não se encontra, perdão, vereador Paulinho, com a possibilidade de fazer a contratação, uma parceria, um contrato de trabalho com relação ao recolhimento de animais. Porque, via de regra, nas madrugadas, enfim, tinha animais abandonados e muitas vezes a Polícia Militar não tinha onde encaminhar, né, esses animais. Então, em função disso, eu estou fazendo esse requerimento e também para demonstrar à nossa comunidade, existem muitas críticas com relação à questão do tratamento de animais abandonados. Tenho conhecimento não oficial que existe uma determinação judicial, vai haver, ou está em trâmite a determinação judicial, para a construção de um abrigo aqui no município. Eu não sei, nós não fomos notificados nessa Casa de Leis, né, mas é importante nós termos as informações até para repassarmos à comunidade daquilo que está sendo produzido nessa área. Seria isso, muito obrigado. Continua em discussão. Vereador Coronel Mário, no passado, né, nós tínhamos o controle de zoonoses, o Dr. Edson Aduns, fez palestras em outras cidades, em outros estados, inclusive até em Brasília, né, porque esse programa era destaque, né, a nível de estado e até um programa de Canoinhas a nível nacional. Eu não sei por qual razão ele deixou de ter esse destaque, né, vereador Paulo Minsky, vereador Paulinho. Agora, se faz necessário, dada a importância dessa questão de castração de animais, que se volte, né, a atuar como atuava no passado. Então, por conta disso, é importante seu requerimento para colher dados e para depois, com esses dados aqui, podermos questionar, né, por que esse projeto tão importante, vereador Beatriz, deixou de atuar como atuava. Só queria fazer uma correção no requerimento anterior, era o de número 734. Está em discussão o requerimento 735. Não havendo vereadores que querem discutir, eu coloco em votação. Os vereadores que aprovam permaneçam como se encontram. Está aprovado. Em votação única o requerimento 735, de autoria do vereador Coronel Mário. Requerimento número 736, 2019, de autoria do Edil Coronel Mário, em nome da vereadora Nelise Gonçalves, requer que seja encaminhado ofício ao senhor Tenente Coronel Silvano Sacinski, comandante 3º BPM, solicitando que sejam intensificadas rondas na Escola de Educação Básica Irmã Maria Felistas. Tal solicitação visa contribuir preventivamente contra a ação de marginais e qualquer ato de violência. Está em discussão? Não havendo quem queira discutir, coloque em votação. Vereadores que aprovam, permaneçam como se encontra. Aprovado em votação única o requerimento 736/2019. Requerimento número 737/2019, de autoria de toda a edilidade, querem que seja registrado nos anais do Poder Legislativo canoense voto de profundo pesar pelo falecimento da senhora Ana Pangratz Pirma, determinando que seja comunicada à família enlutada. Por ser tratado de requerimento de profundo pesar, a mesa defere automaticamente. Requerimento número 738/2019, de autoria do Edil Paulinho Basílio, solicita que seja encaminhado o requerimento parabenizando o PDT, em nome de seu presidente, o senhor Roberto Bradowski, pela convenção do partido realizada no dia 9 de agosto. Está em discussão? Não havendo quem queira discutir, eu coloco em votação. Os vereadores que aprovam, permaneçam como se encontra. Aprovado em votação única o requerimento 738. Era o que continha, senhor presidente. Passamos às explicações pessoais. Solicito o primeiro secretário vereador Paulinho, se há vereadores inscritos para falar sobre matéria de interesse pessoal. Vereador Vilmar Sudoski. Com a palavra, vereador Vilmar Sudoski. Senhor presidente, senhores vereadores, a minha fala de hoje, lendo no final de semana o jornal
o Diário do Planalto, onde trouxe uma matéria tratando da ampliação da indústria Brasnile, lá no município de Três Barras. Também conversando com alguns dos diretores e conversamos hoje no final da tarde com o Ângelo Chuca. E eu acho que nós, aqui dessa casa, senhor presidente, senhores vereadores, senhoras vereadoras, temos que nos manifestar com relação a esse assunto, porque ele envolve aproximadamente entre 300 e 400 famílias que ainda não receberam os seus direitos da empresa anterior, que era a empresa FUC, e dos seus proprietários. Pois bem, eu tenho o maior do respeito pelos seus diretores e pela empresa, que ora hoje já não existe mais, né, porque não está em atividade, e a gente pediria aos diretores, e pede aos diretores, o bom senso de que toda essa demanda judicial ela possa ser encerrada de alguma forma satisfatória, tanto para a empresa, tanto quanto para os seus ex-colaboradores. Então, é um assunto bastante delicado, sou conhecedor e sabedor disso, sei que se encontra hoje judicialmente, através da Vara do Trabalho, sendo discutido, e que também aqui a gente diria que a Vara do Trabalho também tivesse, através dos seus juízes, que estão coordenando e trabalhando em cima dessa ação, para que nós tivéssemos um final, né? Um final que fosse o menos traumático possível para ambas as partes. E, na sequência, vereador Coronel Mário, a empresa que adquiriu aquele imóvel e que hoje já tem a matrícula do imóvel, já está em seu nome definitivamente, e ainda não consegue fazer uso daquela área e daqueles galpões para que possa oferecer, no mínimo, 100 postos de trabalho. A gente sabe que isso pode ser muito maior do que esse número, mas pelo menos 100 postos de trabalho. Esse é o primeiro objetivo. Segundo, se a empresa estiver em plena atividade, ela conseguir abrir as suas portas, montar sua indústria, e lá, conversando com diretores, eles já têm lá parte das suas máquinas, que inclusive estão no tempo se deteriorando, tendo problema com ferrugem e outras coisas que possam vir a ocasionar a instalação dessas máquinas, depois o uso delas. Então, isso nos preocupa. E a gente avaliando, mesmo que hoje seja liberado essa área, que seja resolvido essa questão, nós teremos aí no mínimo de 6 a 1 ano para a indústria entrar em perfeita atividade. Porque, vereador Paulo, uma montagem de uma indústria não é assim tão simples e nem tão fácil, né? Para que dê o startup, para que a empresa possa realmente rodar. Então, presidente, eu faço essa fala, e isso me preocupa. Você vê, a empresa vai contratar mão de obra para melhorar os galpões. A empresa vai melhorar padrão de luz. A empresa vai fazer instalação de uma grande caldeira. A empresa vai comprar o pinos do nosso município. Se nós falarmos em transformação de matéria-prima, o município de Canoinhas, na área, nós temos uma grande área, muitos hectares de pinos plantados na nossa região toda, no município de Canoinhas. Mas muito pouco aqui é transformado, vereador Mário. A sua grande maioria acaba indo para outros municípios. E lá é feita a transformação. Então, hoje, uma tonelada de pinos está em torno de R$ 150, mais ou menos. Para se fazer 1 metro cúbico de laminado, vai 2 cúbicos, mais ou menos, aproximadamente. A gente sabe que é comercializado e é exportado e é vendido no mercado nacional algo em torno de R$ 800 esse metro cúbico.
Então, vejam bem, de R$3, ele passa a valer R$8. Quer dizer, então, tem um valor agregado muito grande, muito mais que 100%, né? Então, tudo isso tinha que ser avaliado e tem que ser discutido. Por isso, eu peço que a assessoria de imprensa torne a divulgar isso, que isso seja bastante público, pelo menos a minha preocupação, acredito que dos senhores também, que essa questão não é nossa, mas que ela tenha o bom senso de todos os envolvidos e que nós possamos fazer com que essa indústria realmente tome as suas atividades, inicie seu processo de montagem da indústria e comece a contratar e gerar emprego no município de Canoinhas. Então, a minha fala fica nesse sentido. A gente sabe que a empresa que adquiriu a área, que arrematou a área, ela já fez o depósito bancário, esse dinheiro está disponível nas contas judiciais e que isso depende, claro, do entendimento do judiciário para que isso se resolva em definitivo. Mas é um apelo que a gente sabe que tem muitas pessoas precisando, a gente tem pessoas que nos procuram, que se queixam, que até hoje não conseguiram um outro emprego, estão vivendo de uma maneira meio subhumana e precisa ser resolvido isso, vereador Paulo. É muito sério esse assunto. Então, eu sei que não cabe a esta Casa de Leis resolver isso. Mas é um assunto que a gente tem que dizer que a gente tem essa preocupação e que as pessoas que têm as condições de solucionar essa demanda e essa questão precisa ter o bom senso e que isso realmente seja concluído e encerrada toda essa demanda, que eu acho que ela não é salutar para nenhuma das partes envolvidas. Nós todos teriam algum tipo de ganho a partir do momento que tiver o bom senso e o bom entendimento e que isso se resolva indefinitivamente. Sou sabedor que não nos cabe, não é desta casa que vai se resolver, mas as pessoas que de alguma forma tiver o bom senso e puder colaborar e ajudar para que isso se concretize e se realize, eu acho que o que Canoinhas precisa para que Canoinhas também continue oferecendo emprego e as pessoas possam investir aqui e nós possamos recolher mais impostos e dar mais emprego, renda à nossa população e à nossa comunidade. Obrigado, senhor presidente. Mais algum vereador? Vereador Paulo Glinski. Com a palavra, vereador Paulo Glinski. Senhor presidente, senhoras veredoras, senhores vereadores, só para informar Vossas Excelências que eu participei na sexta-feira de uma reunião do Codeplan, na Prefeitura de Canoinhas, e para trazer para a Câmara e para a comunidade dois assuntos que foram debatidos aqui. O primeiro é aquele requerimento que fizemos para que a Ampla Norte pudesse levar adiante aquela possibilidade de parceria com o INSS no tocante ao perito, que não a perícia médica que nós não temos aqui no nosso INSS hoje. Como é um assunto que afeta Canoinhas, Três Barras, Major Vieira e Bela Vista, houve a concordância do Codeplan e foi autorizado então que a Ampla Norte mantenha esse contato com o INSS com a finalidade de estreitar a conversa para, quem sabe, com a concordância do INSS, viabilizar a contratação de um perito para atender na agência Canoinhas, durante o período necessário para até que tenha o retorno da atividade normal do INSS. Só deixar claro que talvez da maneira como se divulgue dê a impressão que o assunto está resolvido. Não, o assunto não está resolvido. A Ampla Norte, ela concorda e esses 4 municípios se predispõem a custear o valor que seja necessário para essa atividade. Mas, para isso, o INSS vai ter que firmar o convênio com a entidade e concordar que esse perito realize os trabalhos ali. Então, o primeiro passo, a Câmara aprovou o requerimento, agora o Conselho, o Codeplan entendeu que é viável levar essa ideia adiante e agora segue no próximo passo ali, que é verificar com o INSS a possibilidade de aceitação deles com essa situação. Esse é um ponto. Outro ponto é que também fez presente na reunião, e destacar aqui o Codeplan é presidido pelo prefeito de Bela Vista nesse mandato neste ano, e a Ampla Norte pelo prefeito Major Vieira, o técnico do governo do estado com relação àquele convênio de manutenção das rodovias da região. Vossa Excelência colocou na sessão retrasada algumas dúvidas que haviam, né?
Então eu vou, de forma breve, esse assunto vai ser divulgado pela Ampla Norte, pelos prefeitos, mas só para antecipar para Vossas Excelências, é que é um valor fixo por quilômetro quadrado, por quilômetro corrido, que o governo do estado tabelou para repassar a título de manutenção dessas rodovias. Aqui para a nossa região aqui da Ampla Norte, vai dar na faixa de 300 e poucos mil por mês, para manter as rodovias, com exceção da 135, que é Porto União a Matos Costa. Essa está fora, porque ela entra no cálculo do repasse, mas lá ela é inviável qualquer tipo de manutenção emergencial. Lá o governo do estado tem o entendimento que lá tem que ser refeita aquela obra. Então é um outro projeto, ela não entra nessa linha aqui. Agora aqui a SC 120, enfim, todas as nossas SCs, elas vão estar abrangidas nesse valor. A Ampla Norte vai receber esse valor do governo do estado, vai fazer o processo licitatório para tapa-buraco, para roçada, para limpeza de bueiro, para compra de brita, para a estrada Barra Mansa, enfim, tudo mais. E é esse o valor que vai ser gerenciado até março do ano que vem. Até março do ano que vem, esse é o convênio. Lá, o governo vai verificar uma outra possibilidade. É o que é possível, não é o ideal. Os municípios não estão assumindo a responsabilidade continua sendo do governo do estado. O que está sendo feito é uma parceria para poder viabilizar algumas recuperações. Então, hoje, por exemplo, para Vossa Excelência ter uma ideia, a massa asfáltica para fazer o tapa-buraco, ela vem de Joinville num caminhãozinho lá, chega fria aqui, já é jogada, e o que vai acontecer? Amanhã vai chover, ou semana que vem vai chover, vai passar um caminhão e aquele buraco vai abrir de novo. Tem situações que não tem como explicar, até porque a gente só pode explicar aquilo que a gente consegue entender, né? Então eu vou dar um exemplo para Vossas Excelências. A empresa que faz o tapa-buraco, ela recebe por metro quadrado. Então, um buraco que tem 1 metro quadrado, ela vai vir ali e vai tapar aquele buraco. Agora, aquele que tem 60 centímetros, muitas vezes ele vai passar batido, porque ele não compensa você ficar jogando o tapa-buraco ali, num de 60 centímetros aqui, outro de 50 lá, outro de 40. Então, aquele buraco de 60, daqui 2 semanas, na primeira chuva, ele vai ter 1 metro. Então, o que está acontecendo hoje é que é feito um parativo, não é hoje, no governo atual, é a sistemática do tapa-buraco que é feita assim. Então, agora, dentro dessa nova parceria aí, vai ser feito um tapa-buraco dentro da técnica que precisa. Vai ser licitado, a empresa vai lá fazer o corte ali, vai fazer a impermeabilização, vai colocar um material quente e vai compactar, quer dizer, ele vai ter uma durabilidade. É a revitalização? Não é. Isso a revitalização é uma outra situação, é uma outra realidade para frente. Agora, dentro do que foi conversado entre o governo do estado e a Federação Catarinense de Municípios, do qual a Ampla Norte, representada pelo prefeito Major Vieira, participou dos debates e aceitou, é uma possibilidade, é uma parceria com os municípios para você poder viabilizar o procedimento licitatório e fiscalização desse tapa-buraco. É para isso que vai acontecer. 300 e poucos mil, é insignificante para a realidade, mas vai permitir que consiga ir fazendo algumas coisas até março do ano que vem, e fora disso não teria nada até março do ano que vem, porque não há previsão para acontecer. Bom, esse é um ponto. A manutenção ela é de responsabilidade do governo do estado, continua sendo, os municípios vão fazer essa parceria para viabilizar. Agora, março do ano que vem é a data para encerrar isso e se aguardar, ver qual que é a próxima etapa, qual que é o planejamento que o governo do estado vai ter com relação a essas rodovias, né? A gente sabe que a nossa SC aqui, chegando até Papanduva, até a 116, se cobra revitalizar, precisa revitalizar, mas, pelo menos, se puder dar uma condição mais digna de tráfego até isso acontecer, é o ideal. O valor é esse, é padrão para todas as rodovias do estado, é o ideal, não era o que se pretendia, com certeza não é o que o governo do estado queria dar, com certeza queria dar muito mais, não é o que a Associação do Município queria receber mais, mas é dentro da possibilidade
aquilo que foi permitido fazer. Obrigado, senhor presidente. Mais algum vereador inscrito? Vereador Coronel Mário. Com a palavra, vereador Coronel Mário. Senhor presidente, gostaria de cumprimentar a presidente do PSL Mulher, a Cíntia Bauer Seleme, pela participação na Conferência Nacional da Saúde, justamente com a Salete da Haddad, lá de Porto União, pessoa que eu tenho uma admiração e respeito muito grande pelo trabalho social que faz. Mas, Cíntia, eu uso algumas frases, assim, de efeito, na minha vida, enfim. Uma delas é ser muito prudente em criticar e muito pródigo em elogiar. Mas hoje eu recebi um áudio, um novo áudio, já tinha recebido um, que infelizmente, vereador Paulinho, o governo passado fechou e o governo atual colocou a pá de cal na nossa gerência de saúde. Eu não consigo entender, dentro da sua leitura, vereador Paulo Glinski, tá? Tendo Rede a Frio, toda uma estrutura própria, com funcionários próprios, tá? Viu? Desculpe, Moisés, governador, tenho respeito, lá, contemporâneo da academia, eu não consigo entender essas atitudes. Lamentavelmente, tomara, Cíntia, tá, que consigam reverter esse processo, que eu acho muito difícil. Não consigo compreender isso. E, por outro lado, né, elogiar, e fiquei feliz, tomei conhecimento, vereador Vilmar, que o presidente do PSL, Theo Jacomel, assumiu a coordenação regional de educação. Eu só não sei se isso, Canoinhas, uma coordenação local, se ele vai ser agora regional em Canoinhas, se ele vai assumir Mafra, São Bento, que tem as coordenadorias regionais. Mas o mais importante, eu conversava sempre com o subtenente Jacomel, uma pessoa muito dedicada às questões sociais, que realmente, né, que efetivamente ocorra aquilo que nós precisamos. Nós fazemos requerimentos, nós fazemos pedidos, nós fazemos solicitações, às vezes as pessoas da comunidade não entendem, perdão, por que as coisas não acontecem. Afinal de contas, para quê? Aquela papelada toda que vocês fazem, tudo em vão, muitas vezes. Por que eu falo isso? Porque inúmeras vezes fiz requerimento nessa Casa de Leis, primeiro preocupado com a segurança das escolas, que é extremamente importante que se tenha sistema preventivo de incêndio. Eu, particularmente, não radicalizando a situação, mas teria que ser priorizar isso aí. Segurança de criança, segurança de escola é a prioridade número 1. Eu, como integrante da APP do Colégio Cabral, olha quantas discussões com relação à ampliação de 4 salas apenas. 4 salas. Olha que foi requerimento, foi pedido, enfim. Na verdade, aquele colégio, que tem quase 1000 alunos, precisava de um prédio novo, digno, né, centro da cidade, enfim. Mas, infelizmente, vereador Edmilson, você implora por 4 salas. Agora, quiçá, talvez agora o Jacomel, à frente da coordenadoria regional, pelo que eu vi no WhatsApp, possa isso vir a ser realidade. Espero realmente, né, subtenente Jacomel, que o senhor agora, com seu conhecimento, realmente brigue pelo Planalto Norte. Eu fico muito triste quando encaro lá, como político que estou, né, os pais da PP, pô, esse vereador não consegue fazer uma sala nesse colégio. Vereador fiscaliza, vereador legisla, vereadora Beatriz. Mas a comunidade não pensa assim. A comunidade pensa que o vereador executa. Tá? Então, eu espero realmente, subtenente Jacomel, cumprimento pela assunção nessa função. Né? Não sei se vai funcionar, talvez a presidente do PSL possa me responder depois, se vai funcionar aqui em Canoinhas, ou se voltaram ao status de Canoinhas ser coordenação regional. Mas, quiçá, né, a retórica realmente começa efetivamente a acontecer. Isso é extremamente importante. Eu fico muito chateado quando a gente recebe esses áudios, né, com a pá de cal aqui na nossa gerência de saúde. Viu? É uns absurdos que acontece. E, no mesmo momento, Moisés, com todo respeito, senhor governador, investimento num centro de inovação tecnológica do Rio do Sul de 3 milhões de reais. 5 milhões de Criciúma. Quando é que vai subir a serra? Estamos esperando. Seria isso. Muito obrigado. Mais algum vereador inscrito? Mais ninguém inscrito, senhor presidente. Eu queria agradecer o vereador Paulo Glinski por ter representado essa casa nessa importante reunião do Codeplan. E com relação aos recursos para a SCC 120 e a 477, já que a 135 ficou de fora, pelo menos que se chegarem, mesmo que sejam 390 ou 300 e tanto, mas que seja aplicado mês a mês,
tendo-se um cuidado, por exemplo, com relação ao asfalto da 477, é possível fazer um bom trabalho. Eu não sei se os senhores tiveram a oportunidade de ver na nossa cidade na semana passada, mas tinha um caminhão fazendo esse tipo de trabalho. Ele fazia o recorte, que a gente chama, a limpeza, né, do buraco, porque você tem que tirar aquela parte contaminada, que é a parte que vai dar infiltração, e que daí não vai segurar a massa, né, não vai colar, não vai ter aderência da massa asfáltica, mas é possível hoje, dentro da tecnologia que nós temos, poder fazer um trabalho mais duradouro. Por certo que, para poder contratar um trabalho mais duradouro, precisa de recurso, né? O que, infelizmente, nos últimos anos, não tem ocorrido a disponibilização desse recurso, seja para a SCC 477, muito menos para a 120 da Barra Mansa. Eu creio, vereador Edmilson, que os últimos anos que, de fato, foram recursos, quando o senhor foi secretário regional, quando o nosso querido deputado Mauro Mariani, que esteve nessa casa semana passada nos visitando, vereador Paulinho, quando ele foi secretário de Infra, foi o momento que mais recursos foram investidos na SCC 120. Mas, pelo menos nos últimos 3 anos, nenhum real do Estado, se não é o município de Canoinhas, terá abraçado aquela estrada, a vereadora Beatriz. Nós teríamos inúmeras dificuldades. Verdade, né? Isso é real, isso é real. Então, eu sei que pode ser pouco, vereador Paulo Guinski, como Vossa Excelência já falou, mas desde que efetivamente chegue. O grande problema é que nós ficamos sempre naquela de acreditar. Amanhã, né? Amanhã, eu não sei quando que o que foi lhe passado de calendário, de depósito de recurso, quando efetivamente vai chegar no cofre da Ampla Norte, né? Eu não sei quando, mas eu espero que seja logo. Porque se chegar, aí vai ter possibilidade. Que seja aplicado meio a meio, considerando o trecho, ou 30% na estrada Barra Mansa. Para quem não vê dinheiro nenhum, 30% é muito, 30% é nada, é muito, né? Do nada que não recebe. Agora, ainda bem que Deus tem nos ajudado com relação ao tempo. Pouca chuva, vereador Edmilson, né? Já está findando o inverno, não tivemos grandes problemas, né? Aliás, tivemos muito pouco problema com relação à estrada. Agora, com esse recurso vai facilitar. A minha memória não me ajuda, mas acho que a última vez que fui colocar numa pedra graduada, que é aquela pedra bonitinha aqui de cantar pneu, faz mais de 10 anos, vereador Paulo Glinski, né? Não sei se não faz mais. Na estrada Barra Mansa faz mais, vereadora Camila, tem que deixar claro. Então, quem sabe com esse dinheiro nós possamos ouvir o cantar das pedras, para as pessoas terem cuidado naquelas curvas, né, vereadora Beatriz? E que se tenha uma estrada de qualidade. Para encerrar, quero mais uma vez aqui agradecer a presença de todos, né, fazer o convite, né, refazer o convite de sempre, para que se façam presentes, para poder acompanhar os trabalhos dessa casa, que é a Casa do Povo. E nada mais havendo a tratar, declaro encerrada a presente sessão, marcando outro para o dia de amanhã, em horário regimental.